Minha irmã de 19 anos vai se casar com seu professor do ensino médio. Minha irmã mais nova vai se casar com o professor dela de 36 anos em alguns dias e parece que todo mundo está bem com isso. Ela se formou há um ano e eles nos disseram que estavam namorando quase imediatamente após a formatura. Fiquei chocada e com raiva, mas todos ao meu redor estavam felizes e apoiavam os dois. O professor se divorciou de sua esposa há 2 anos e começou a prestar atenção na minha irmã. Ele conversava com ela regularmente depois das aulas e dava atenção especial aos estudos dela. Eu achei isso estranho e falei com minha irmã sobre isso, mas ela me disse que ele estava ajudando porque ela era a melhor aluna da turma, o que era verdade. Há alguns meses, apenas alguns meses após começarem a namorar, anunciaram que estavam noivos. Tentei falar com meus pais sobre a diferença de idade entre eles e tudo mais, mas eles não quiseram ouvir. Falei com minha irmã e ela me disse que está feliz e que o ama. Vivemos em uma cidade pequena com uma comunidade unida e todo mundo está apoiando o casamento deles. Me sinto inútil agora e estou com raiva de mim mesma. Não consegui proteger minha irmã. Sinto que falhei em minhas responsabilidades como irmã mais velha. Eu odeio todo mundo ao meu redor. Como eles não conseguem ver o que está acontecendo aqui? Atualização. O casamento aconteceu. Eu cogitei não ir à cerimônia, mas não queria magoar minha irmãzinha, então fui relutantemente. Meu sangue ferveu durante todo o evento. Todos que vieram à cerimônia os parabenizaram. Nem consegui olhar para o professor porque estava furiosa com ele. Odiava tudo aquilo. Estou deixando essa cidade amanhã. Tinha algumas entrevistas agendadas e fui selecionada para uma delas. É em uma cidade e estou me mudando amanhã. Não suporto essas pessoas. Meus pais acham que se casar com um bom rapaz com um emprego estável é a melhor coisa que poderia ter acontecido com minha irmã, e meus parentes concordaram. Ele a manipulou. Por que mais ninguém vê isso? Queria gritar com todo mundo. Quando contei à minha irmã que estava indo embora, ela chorou. Eu a tranquilizei e disse que não estava zangada com ela. Deixei claro para ela que poderia me contatar a qualquer momento e em qualquer circunstância, e que estaria lá para ela. Comprei um celular para ela e disse que falaria com ela regularmente. Tentei não antagonizar ninguém porque quero que eles entrem em contato comigo se algo acontecer. Foi muito difícil fazer isso. Estive muito perto de brigar com várias pessoas. Minha irmã era uma aluna brilhante. Sempre pensei que ela iria para uma grande faculdade e se tornaria alguém grande. Mas agora, ela vai ser uma dona de casa. Essa ideia está me destruindo. Não fui dura com ela porque estou esperando que ela acorde em breve, e quero estar lá por ela quando isso acontecer. Quero apoiá-la e ver todo o seu potencial, e estou torcendo para que isso aconteça em breve. Edição, disse a ela para não ter filhos até ter certeza. Ela tem um implante contraceptivo e disse a ela para não removê-lo por pelo menos alguns anos. Disse a ela para me contar se alguém a pressionasse a removê-lo. Espero sinceramente que ela siga meu conselho. Segunda edição, estou lendo os comentários e a quantidade de pessoas defendendo o professor é insana. Pessoas como você são o problema. Ela foi manipulada desde os 16 anos. Por que vocês não conseguem ver isso? Eu não teria problema com as escolhas dela se ela não tivesse sido coagida a fazê-las. O fato de ele ser um homem mais velho não é meu problema aqui, o problema é ele ser o professor dela. Além disso, não acho que ser dona de casa seja ruim. O que não gosto é que a escolha de algo mais está sendo tirada da minha irmã. Quanto ao telefone, meus pais não permitiam que minha irmã tivesse um celular. Ela tinha que usar o telefone fixo se quisesse falar com as pessoas. Por isso comprei um celular para ela. Atualização final. Eu queria compartilhar uma atualização sobre a situação da minha irmã, já que se passou um ano e a situação mudou significativamente de forma positiva. Desde o casamento há um ano, fiz questão de falar com minha irmã regularmente no telefone que dei a ela. Algumas semanas depois, seu marido começou a pressioná-la para assumir um papel de esposa tradicional, o que criou uma divisão entre ela e suas amigas. Mas fiz questão de manter contato e visitá-la uma vez por mês. Seu marido não gostava disso, mas tolerava para manter as aparências. Para lidar com minhas frustrações, entrei na academia e comecei a me exercitar. Por sorte, minha chefe no trabalho acabou sendo uma ótima mulher que me ouviu e me deu muito apoio e conselhos. Ela me disse que poderia chamá-la quando precisasse de ajuda e se tornou minha mentora e uma irmã mais velha em quem eu podia confiar, além de me pagar bem. Alguns meses depois do casamento, seu marido conseguiu domesticá-la completamente, ela parou de sair quase por completo e teve muito pouca independência, e ele tentou começar a me afastar dela. No entanto, porque mantive um relacionamento bom e consistente com ela, ele não conseguiu. Há alguns meses, ele começou a insinuar para minha irmã sobre querer ter filhos, mas continuei repetindo para ela que não deveria ter filhos até alguns anos de casada. No mês passado, ele disse diretamente que queria filhos e minha irmã disse a ele que queria esperar. Ele começou a pressioná-la para remover o implante contraceptivo, então na semana passada voltei para casa para falar com ele. Sempre tento ser educada com ele sempre que visito a casa deles para que ele não tenha munição para tentar nos separar.
Durante a conversa, mencionei que ele estava pressionando minha irmã para remover o implante contraceptivo. Isso acabou em uma discussão com ele dizendo que tinha o direito de ter filhos com sua esposa. Quando não cedi, ele ficou frustrado e tentou me acertar, mas não conseguiu. Não hesitei em revidar e o acertei no rosto. Ele caiu para trás e começou a gritar de dor. Queria fazer isso desde o início de toda essa confusão e foi satisfatório. Acredito que ele me agredir foi o chamado de despertar para minha irmã. Ele chamou a polícia e disse a eles que eu agredi. Felizmente, sempre me certifico de gravar tudo quando visito a casa deles, uso meu Apple Watch para isso, é uma ótima ferramenta para gravação de áudio furtiva. Liguei para minha chefe e contei o que aconteceu, e ela prometeu enviar um advogado caso necessário. Quando a polícia chegou, minha irmã ficou ao meu lado, o que surpreendeu seu marido. Comigo sendo uma mulher e com a gravação, a polícia também ficou do meu lado. O advogado chegou depois disso, e disse ao marido dela que eu estava levando minha irmã comigo. Ele tentou protestar, mas o advogado o advertiu que eu iria processá-lo se impedisse minha irmã de sair. Ele relutantemente a deixou ir, e ela tem ficado comigo na última semana. Meus pais ficaram furiosos quando descobriram que minha irmã deixou o marido. Eles não pareciam se importar que ele me agrediu, provavelmente porque parei de falar com eles. Ainda estou conversando com minha irmã sobre o que ela quer fazer, e provavelmente começaremos o processo de divórcio em alguns dias. Seu marido e meus pais têm tentado ligar e fazê-la voltar, mas tenho certeza de que ela não falará com eles sem que eu esteja presente. Durante todo o processo, minha chefe tem sido super útil e dado conselhos à minha irmã sobre o que ela pode fazer em seguida. Sei que sou muito sortuda por minha irmã ter acordado tão cedo e por ter recebido apoio de pessoas como minha chefe. Durante todo o ano passado, estava preocupada com o que aconteceria com minha irmã, mas estou muito feliz agora. Sou babaca por querer vender as figures do meu namorado? Meu namorado tem 20 anos e estamos juntos há quase um ano. Moramos juntos e dividimos as contas e o aluguel. Bom, já faz um tempo que eu sabia que ele gostava muito de uma VTuber chamada Rochelle Marine. Ele nunca escondeu isso, e no começo, estava tudo bem. Eu não via mal algum em ele gostar de uma VTuber e assistir aos vídeos dela. Para mim, era como gostar de um YouTuber e assistir ao conteúdo dele. Porém, o vício dele começou a ficar doentio quando ele comprou um Dakimakura dessa VTuber, sem nem sequer falar comigo antes. Ele simplesmente comprou e deixou em cima da cama. Quando vi aquilo, fui direto falar com ele e tentar conversar, mas ele foi extremamente grosseiro comigo e disse que eram apenas os gostos dele e que eu teria que lidar com isso. Fiquei muito chateada, mas deixei de lado. A partir daí, as coisas começaram a ficar bem piores do que eu imaginava. Notei que o nosso dinheiro na conta conjunta estava sumindo a cada dia que passava. Quando fui falar com ele, ele disse que era para os jogos dele e que ele só pegou a parte que colocou lá, deixando a minha. Fiquei muito irritada, pois nosso combinado era guardar dinheiro todo mês para, no futuro, termos uma casa própria ou algo do tipo. Tivemos uma discussão e ele foi dormir. Eu estava extremamente curiosa para saber com o que ele estava gastando e fui bisbilhotar o celular dele. Quando vi o extrato, descobri que ele havia comprado coisas de uma loja japonesa, gastando mais de 8 mil reais em encomendas. Pesquisei o nome do site que estava no extrato e vi que ele já tinha uma conta lá. Quando fui ver os pedidos, ele havia comprado 3 figures da Rochelle Marine, além de posteres, copos, itens e um cosplay dela. Tudo que ele comprou era relacionado a ela. Depois disso, fui ver o histórico do celular dele e notei que ele acessava muito um site da Hololive, empresa que gerencia essa VTuber. Quando fui olhar as coisas que ele tinha comprado naquele site também, ele havia comprado mais de 20 áudios dessa VTuber, aparentemente de um bom dia ou a ASMR, todos com a voz dela. Fiquei extremamente furiosa. Para piorar tudo, ele também tinha centenas de abas na Rule 34 dessa mesma personagem, com fetiches esquisitos. E, como se não bastasse, descobri que ele fazia doações de mais de 100 reais nas lives dela para que ela lesse os comentários dele. Ele é extremamente ativo nas lives dela, assiste sempre que ela faz live e não perde nenhuma. Depois de ver tudo isso, decidi esperar as encomendas chegarem. Hoje, enquanto escrevo este post, estou com as encomendas em mãos. Coloquei todas as coisas na mesa da sala e estou esperando ele chegar em casa. Minha vontade, de verdade, é vender todas essas figures e coisas na OLX a preço de banana e simplesmente ir embora para a casa dos meus pais e nunca mais voltar. Sou a babaca por querer fazer isso? Atualização. Terminei com ele e não vendi as coisas dele. Ele decidiu voltar para a casa da mãe dele por conta própria. Tenho 22 anos e acabei de receber a notícia de que estou falecendo. Falhei na vida e agora estou deixando para trás uma filha de 3 anos. Como diz o título, na semana passada recebi a notícia do meu médico de que estou falecendo de câncer de pulmão. Acontece que fumar desde os 15 anos e depois aumentar para 3 maços por dia alguns anos atrás foi uma péssima ideia. Estúpido, eu sei, mas pensei que não veria tão cedo. Está no estágio 4 e, a partir de agora, tenho meses de vida. Por favor, não se sinta mal por mim, não fiz nada de bom na vida, exceto ter minha filha, para realmente ficar triste por me perder. Não tenho família porque cresci no sistema de adoção e saí aos 18 anos.
O pai da minha filha está na prisão por crimes graves e, mesmo que saísse, não seria permitido fazer parte da vida dela. Minha filha tem apenas 3 anos. Não vivemos em uma boa área e, quando vou trabalhar, tenho que deixá-la com uma vizinha idosa que sempre erra o nome dela todos os dias. Não quero que ela cresça como eu cresci, no sistema de adoção. Sinto que é a razão pela qual errei e não fiz nada de bom com minha vida. Sim, eu sei que não é a única razão e que minha própria estupidez causou a maioria dos meus problemas, mas se eu tivesse alguma família ou um sistema de apoio para me manter na linha, poderia ter sido melhor. Só quero dar a ela alguma chance de ter uma vida melhor do que eu tive. A questão é que tenho uma ideia de quem poderia cuidar dela. Uma das minhas amigas mais próximas é uma colega de trabalho, e ela é incrível. Enquanto estou no nível mais baixo do trabalho, tipo, se precisarem demitir alguém, eu definitivamente seria a primeira a ir. Ela é a funcionária exemplar e ganha muito bem. Ela tem um bom marido e um filho. Quero perguntar a ela se ela estaria disposta a adotar minha filha quando eu me for. Mas sei que não vai dar certo. A questão é que minha colega de trabalho e sua família são negros, e eu e minha filha somos brancas. Tipo, nós duas temos olhos azuis e somos brancas que não se bronzeiam. Não há como eu pedir para minha amiga adotar minha filha e forçá-la a lidar com os problemas que uma adoção desse tipo traria para sua família. Mas isso deixa minha filha para crescer como eu cresci, em um sistema de merda com apenas um testamento de cerca de $1000 para ajudá-la e um colar que minha mãe tinha, que vou dar para ela. Não sei se devo tomar coragem e perguntar à minha amiga próxima se ela está disposta a cuidar da minha filha, ou simplesmente aguentar e tentar trabalhar o máximo que puder para conseguir o máximo de dinheiro possível para o testamento da minha filha. Mas, de qualquer forma, falhei como mãe. E esse é um arrependimento que literalmente vou levar para o túmulo. Edição: entrei em contato com ela e conseguimos marcar um lugar para nos encontrar. É uma padaria simples e barata onde dá para comer. Vou perguntar se ela pode adotar minha filha. Assim, se ela disser não, terei mais tempo para ir a uma agência de adoção perto de nós. Obrigada pelo apoio, pessoal. Atualização. Ok, voltei agora. Um dia depois do meu post, consegui me encontrar com minha amiga de trabalho. Depois de contar a ela sobre meu diagnóstico, algo que não contei a ninguém no trabalho, perguntei se ela estava disposta a adotar minha filha. Ela ficou chocada e tentou me confortar sobre meu falecimento iminente. Mas ela disse que não podia me dar uma resposta naquele momento. Acontece que ela quer uma filha, mas algo aconteceu na segunda gravidez dela que causou problemas que não me sinto à vontade para compartilhar. Então, ela quer considerar a adoção, mas primeiro precisava conversar com o marido e discutir o planejamento se ele concordasse. Eu entendi, já que era uma grande mudança na família deles. Disse ok e, depois que comemos, ela me deu um abraço e disse que sentirá minha falta. Isso é constrangedor, mas eu comecei a chorar. Também comecei a fazer os e-mails, tive essa ideia e achei incrível. Então, criei um e-mail para minha filha e comecei a gravar vídeos para diversas ocasiões. Ainda está longe de ficar pronto, mas já tenho algumas ideias e gravei alguns vídeos para os aniversários dela e alguns grandes eventos da vida, como primeiros amores, formatura e primeiro emprego. É triste dizer, mas percebi ao planejar que a maioria dos vídeos será não faça o que eu fiz. Minha amiga entrou em contato comigo há alguns dias e disse que, após uma longa conversa com o marido, ambos estão considerando a adoção. Aparentemente, eles têm esse hábito de, após discutir uma grande mudança em suas vidas, chegarem a um acordo e depois esperar um tempo. Se ainda estiverem na mesma página, parece ser uma boa ideia. Ela me disse que ainda não era um sim, pois há algumas questões que eles querem resolver primeiro. Ela disse que, embora eles realmente gostem da ideia, mal conhecem minha filha. O marido dela e o filho de 6 anos nem a viram, e, embora ela tenha visto e ouvido falar dela, foi através de mim. Então, ela me contou sobre um plano que eles elaboraram. Pelo resto deste mês, terei que acordar 2 horas mais cedo do que normal para deixar minha filha na casa deles, para que o marido dela possa cuidar dela enquanto trabalha em casa. Depois, vou trabalhar com minha colega. Dessa forma, o marido e o filho dela podem conhecê-la. Ela também disse que quer que celebremos o Natal com eles, então isso é algo para guardar ansiosamente no futuro. Já fiz isso ontem e, quando fui buscar minha filha, ela estava mais feliz do que há muito tempo. O marido da minha amiga disse que eles começaram com o pé esquerdo. Ele disse que ela estava muito assustada às vezes e não queria brincar com o filho deles ainda, mas como foi o primeiro dia, ele acha que vai melhorar. Fizemos isso de novo hoje e ele disse que ela principalmente assistiu o filho deles brincar, mas já foi melhor do que ontem. Então, é isso que está acontecendo agora. Estou com medo de que isso não dê em nada, mas pelo menos agora minha filha está se adaptando melhor na casa deles. Então, mesmo que eles digam não no final, ela já terá algumas lembranças melhores do que quando estava comigo. Segunda atualização. Estou de volta. Desculpe por ter ficado tanto tempo ausente, muitas coisas aconteceram e este será meu último post. Então, vai ser longo, desculpe por isso. Primeiro, comecei a me sentir muito mal dias depois do Natal. Todo meu peito doía como se alguém estivesse batendo nele com um martelo repetidamente, e eu estava tossindo vermelho.
Minha melhor amiga estava aterrorizada porque os médicos disseram que eu ficar doente agora poderia ser fatal, então tivemos que ir ao médico. Felizmente, não peguei nada, eram os sintomas piorando. Também, felizmente, na época ainda estava trabalhando, então não precisei pagar muito pelas contas. Sim, isso foi outra coisa terrível que aconteceu comigo recentemente. Após aquela ida ao hospital, meu trabalho me chamou em particular. Lembra como eu disse que se algo acontecesse eu seria a primeira a sair? Adivinha só. Os chefes estavam me dizendo como não podiam me manter lá porque estou falecendo, porque não seria justo e está claro para eles que minha doença estava me desacelerando e fazer meus colegas trabalharem mais para compensar não seria justo e tudo mais. Eu sei que só causei mais problemas aos meus colegas desde o diagnóstico, mas não achei que eles iriam reclamar de mim para os chefes. Sou tão estúpida por isso, é claro que estava sendo um incômodo. Eu esperava ainda estar com eles até o final do mês para poder pagar o aluguel do meu apartamento. E mal tinha dinheiro suficiente para contas, aluguel, mantimentos, transporte público e contas do hospital. É aqui que minha melhor amiga entra. Depois de cuidar da minha filhinha por algumas semanas e passar um grande feriado com eles, ela e o marido concordaram em adotá-la. Ela estava me contando sobre alguns dos planos dela e eu disse a ela que provavelmente seria melhor minha filha se mudar para a casa deles. Ela me perguntou por quê, e eu disse que nosso trabalho me demitiu e eu não conseguiria cuidar de nós duas com tão pouco dinheiro. Ela me disse que ambas poderíamos nos mudar para lá, eles têm vários quartos de hóspedes onde eu poderia escolher. Eu juro que tentei dizer não, a família dela já estava fazendo tanto por nós que senti que isso era demais. Ela me disse que eu poderia ser de grande ajuda para eles morando lá durante meus últimos meses. O marido dela poderia usar ajuda para cuidar dela enquanto trabalha, eu posso ajudá-los a decorar e arrumar um novo quarto dela, mostrar a eles os alimentos que minha filha gosta de comer. Então, prometi que não seria um incômodo para eles e estamos trabalhando duro para reunir os documentos necessários para a adoção depois que eu partir. Além disso, eu morando lá poderia ajudar minha filhinha a se sentir mais confortável em sua nova casa. E adivinha como a família dela é rica? Eles têm um advogado pessoal da família. Quando eu não tenho me sentido doente, temos trabalhado com ele para garantir que a adoção seja concluída. Ok, depois de tudo isso, eu quero compartilhar algumas outras notícias divertidas. O Natal com eles foi provavelmente o melhor Natal que minha filha e até eu tivemos em toda a nossa vida. A família da minha amiga tinha 5 árvores de Natal na casa inteira. Graças à minha amiga, pude fazer um presente de Natal muito especial para minha filha, um Build-A-Bear. Bem, na verdade era um coelhinho, mas ainda assim. Gravei uma mensagem de voz dizendo a ela o quanto a amo e sempre tentarei mantê-la segura. E minha amiga sabe sobre os e-mails. Estou quase terminando eles na verdade, só mais alguns restantes. Dei a ela a senha tanto do e-mail quanto desta conta do Reddit para que, quando eu partir, ela possa excluir esta conta. Desculpe, mas tenho recebido tantas mensagens que não quero que as pessoas me mandem mensagens quando eu partir. E sobre as mensagens, recebi muitas desde a última atualização. Aparentemente, minha história foi compartilhada no TikTok, isso é legal. É estranho, tantas pessoas entraram em contato comigo e me mandaram mensagens querendo conversar. Nunca tive isso acontecendo na minha vida, é engraçado como isso acontece quando estou partindo. Muitos dizendo que, se minha amiga dissesse não, adorariam adotar minha filhinha. Obrigada, mas felizmente minha amiga disse sim. Mas se ainda quiser adotar, por favor entre em contato com o sistema de acolhimento de sua região, ainda há crianças lutando no sistema passando pelo que eu passei. Dê a essas crianças a vida que eu nunca pude ter. Também tive algumas pessoas dizendo que adorariam me pagar dinheiro para ajudar. Por favor, não se incomode, desculpe, mas me sinto estranha aceitando dinheiro. Toda a minha vida trabalhei por tudo que tive, então parece errado aceitar dinheiro e ajuda de estranhos só porque estou falecendo. Eu quero abordar algumas mensagens que recebi sobre raça. A maioria perguntava por que eu me importava com a diferença de raça entre a família da minha amiga e eu e minha filha. Não foram muitas, mas algumas me chamaram de racista por me importar com isso. Quero dizer que minha preocupação não é porque eu acho que eu e minha filha sermos brancas nos torna melhores do que minha amiga. Muito pelo contrário. Eu vi muitas coisas no sistema e conversei com outras crianças de diferentes raças. E essas crianças de diferentes raças foram colocadas para adoção com pessoas que também eram de uma raça diferente delas. Elas me contavam os problemas que enfrentavam com os pais, não que eu tenha medo de que minha amiga faça isso, mas também com o mundo exterior. Sendo chamadas de nomes e insultadas, uma criança me contou como foi xingada por uma senhora mais velha em um restaurante e os pais tentaram intervir e isso virou uma briga feia. Então sim, eu tinha medo que a família dela e minha filha enfrentassem o mesmo preconceito que os filhos adotivos que conheci antes enfrentaram. Mas não posso deixar meus medos sobre alguns intolerantes arruinarem as chances da minha filha. De qualquer forma, esta provavelmente será a última vez que vou postar aqui. Não quero desperdiçar meus últimos dias. Eu tenho pensado em voltar a pintar, na verdade. Eu costumava pintar quando estava no ensino médio antes de sair, e uma vez na mesma escola nós lemos um livro clássico sobre um mundo onde os livros são proibidos.
Não lembro muito da história, mas lembro do final, quando um personagem disse que você não desperdiça a vida quando deixa algo para trás. Isso sempre me marcou. Eu quero pintar algo, talvez minha amiga possa pendurá-lo ou guardá-lo no sótão, mas enquanto eu deixar algo para trás, minha vida não terá sido em vão, certo? Também preciso ajudar a família da minha amiga e minha filha a se ajustarem às suas novas vidas. Obrigada a todos pela bondade. E adeus. Atualização final. Ela está descansando agora. Eu escrevi e deletei essa publicação tantas vezes. Ela me pediu para atualizá-los quando ela falecesse, mas eu não consegui até agora, e por isso, me desculpem. Nós a enterramos há 2 semanas. Meus colegas de trabalho, nossa família e até mesmo alguns amigos que ela fez ao longo da vida e com quem conseguiu manter contato compareceram ao funeral. Quando viu o preço do caixão e do terreno no cemitério, ela teve um ataque de pânico. Então, dissemos que ficaríamos com os preços mais baratos. Nós mentimos sobre isso. Ela merecia um bom funeral e um bom local de descanso. O nome dela era Michelle. Ela entrou para o sistema de adoção foster care quando tinha 3 anos, depois que sua mãe faleceu em um acidente de carro. Ela nunca conheceu o pai. Quando tinha 16 anos, o homem que deveria cuidar dela tirou da escola. Ela descobriu que estava grávida dele quando tinha 18 anos e foi descoberto que ele tinha imagens e vídeos de crianças em seu computador, por isso foi preso. Desde então, ela trabalhou duro para sustentar a si mesma e a filha. Ela conseguiu um emprego no nosso local de trabalho poucas semanas depois de completar 19 anos. Só descobri há alguns meses que ela mentiu para conseguir um emprego. Perguntei a Michelle por que ela fez isso e ela respondeu, porque isso seria um problema. Eles me ensinaram tudo de qualquer maneira. Essa era a Michelle que eu conhecia. Fico chocado ao ler as mensagens que ela deixou para trás. Ela pensava tão pouco sobre si mesma. Ela sempre foi tão confiante, pelo menos como todos nós havíamos. Andava de cabeça erguida e com propósito. Nunca pareceu perder o controle de uma situação, exceto nos últimos meses, e honestamente, acredito que ela tinha o direito de ter momentos de pânico e luto. Nada passava despercebido por ela, parecia saber tudo o que estava acontecendo ao seu redor o tempo todo. Também parecia que Michelle não tinha medo de nada. Ela até fez amizade com alguns moradores de rua pelos lugares onde morava antes de se mudar conosco. Um deles era Ted, que ela conhecia porque ficava perto de um posto de gasolina ao lado do ponto de ônibus. Antes que o câncer dela piorasse e a levassem para o hospital, ela me pediu para levá-la até lá. Na época, pensei que ela queria ver alguns lugares familiares. Mas em vez disso, ela entrou no posto de gasolina, comprou um sanduíche e foi até o lado para entregá-lo a quem, descobri, era Ted. Ted apareceu no funeral dela. Eu não quero descrever as últimas semanas de vida dela. Foi no hospital, e ela estava tão fraca e frágil. Simplesmente não era ela mesma. Nós a visitamos o máximo que podíamos, mas nossos filhos odiavam vê-la nesse estado. Todos nós odiávamos. Porém, não podíamos simplesmente ignorá-la e abandoná-la. Eu fico pensando se fizemos a coisa certa. Na nossa última visita, eu apenas tive um pressentimento de que era o fim. Ela estava dormindo quando finalmente faleceu. Havia gladiolos e papoulas no funeral dela. Todos nós amávamos o significado por trás da flor gladiolo, e ela escolheu papoulas porque adorava chamar nossa filha de minha pequena papoula. Nós pintamos pequenas papoulas nas paredes do quarto dela. Ela fica perguntando onde a mamãe está. E sempre dorme com o coelhinho Bilderberg que Michelle fez. Michelle nunca conseguiu terminar a pintura dela, mas acho que isso a torna mais especial. Vamos pendurá-la no quarto da nossa filha quando ela crescer. Os e-mails estão prontos, e ela verá o primeiro no 4º aniversário dela. Guardamos todas as cartas e receitas que ela conseguiu escrever em um local seguro. Assim como a pintura, vamos dar tudo para ela à medida que for crescendo. Também conseguimos solicitar o benefício integral de previdência social para sobreviventes para nossa filha e vamos colocá-lo em uma poupança para a faculdade ou para o futuro dela. É isso que consigo pensar agora. Seguindo os desejos de Michelle, excluirei esta conta em algumas semanas. Meu marido e eu prometemos criar nossa filha da melhor maneira possível e garantir que ela seja tão amada quanto Michelle amou. Agradecemos a todos pelas palavras gentis e apoio. Siga o Lobinho do Reddit para mais relatos como esse.